Olha, Flávio, eu falo que não é só hoje que a saúde emocional deveria ser olhada com bons olhos. Quando olhamos a nossa ancestralidade, na época dos nossos avós, né, que eles não tinham tempo para cuidar da saúde emocional, porque eles tinham que trabalhar para prover dentro de casa. Então, aqui sempre aquela questão do vício do trabalho, 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 chega em casa para tomar banho, comer, final de semana, às vezes, para uma igreja e acabou a vida. E muitas pessoas não percebiam naquela época que já sofriam com a questão da ansiedade, né, porque a ansiedade, eu falo que todo mundo tem ansiedade, todas as pessoas sofrem com ansiedade. O problema hoje é a ansiedade generalizada, que é a TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, que já assola a grande população mundial. E por que tudo isso? Muitas vezes por causa da questão de tecnologia, né, está cada vez maior a cobrança interna, a comparação com os outros, e isso tem aquela as pessoas têm aquela necessidade de sempre prover mais, sempre ter a necessidade de ter mais. Mas não porque ela quer, muitas vezes é porque ela se compara muitas vezes com os outros. E aí chega na situação do trabalho, quando ela chega no trabalho, aí vem a cobrança. Não só a cobrança interna da família, né, daquilo que acontece dentro da casa, da autocobrança, mas também as metas, os objetivos que tem que acontecer dentro da empresa, né. A tecnologia, você citou, as redes sociais, elas fizeram com que essa saúde mental fosse colocada mais à prova? Existe um tipo de exigência antes e outro depois? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a gente sempre fala nos nossos treinamentos: para onde vai o seu foco, vai o seu resultado. Então, aproveitando essa questão das redes sociais, a maioria das pessoas hoje não tem aquele foco de entregar aquilo que precisa ser entregue durante o seu dia. Por quê? Porque a maioria do tempo é perdido em redes sociais, mesmo escondido, né? As pessoas, elas se enganam, quer dizer, elas acham que se enganam, mas ela está matando o tempo dela. Então, quando a pessoa ela coloca um objetivo, tem disciplina, qual é a hora do meu dia que eu vou utilizar as redes sociais? Ela consegue ter foco. Para onde vai o seu foco, vai o seu resultado. Tudo aquilo que você alimenta, cresce. Se você está alimentando o foco no seu objetivo daquilo que precisa ser feito, você vai concluir. E por que que hoje em dia a maioria das pessoas não conseguem entregar aquilo que precisam? Porque elas estão já, a maioria, workaholics. São aquelas pessoas que estão viciadas em trabalho. Elas são pessoas depressivas. Elas escondem a depressão atrás do trabalho e nem percebem a respeito disso. Então, quando a gente fala a respeito daquilo que precisa ser feito, muitas pessoas precisam de saúde emocional, né? Curar, trabalhar a questão dessa saúde emocional, seja com terapia, um acompanhamento, não importa onde ela vai buscar ajuda. O recurso está disponível. As pessoas que precisam tomar a decisão de ir atrás dessa ajuda. Você tem sentido uma melhoria na mentalidade das empresas com relação à preocupação com a saúde emocional dos funcionários? Olha, eu posso citar a CrossFox como um exemplo, né? Tem muitas empresas hoje que enviam os funcionários para os nossos treinamentos, que a gente trabalha com essa questão da saúde emocional. Eu vejo a CrossFox como um exemplo de empresa onde você chega na empresa, você se sente acolhido, a empresa tem um olhar mais humanizado para os funcionários. Eu vejo essa questão de sempre enviar os funcionários para treinamento, não só para trabalhar a questão, treinamentos que eu digo de vendas, por exemplo, mas treinamentos para a pessoa poder se olhar, o funcionário poder se olhar. Isso é um olhar muito humano que eu vejo que o Paulo faz aqui. Agora, existem outras empresas nesse segmento? Poucas, mas existem. O legal de tudo isso é que as empresas estão ampliando um pouco essa questão, estão se abrindo mais. E elas estão percebendo que quando elas cuidam do funcionário, o funcionário sente essa gratidão e é automático até produzir mais a respeito depois, né? Que ela sente essa questão mais de acolhimento, sabe, da empresa. Quando você tem esse cuidado, você tem lucro, olhando como negócio Sim, especificamente. sim, com certeza. É normal, o ser humano, ele é movido à troca, todo ser humano. Quando a gente está num relacionamento amoroso, a gente está buscando o quê? Uma troca, né? Uma troca de afeto. Quando você está numa empresa, num trabalho, aquela empresa,
Ela teve um olhar para você e ela confiou em você no momento da contratação, né? Então já é uma situação que a gente olha hoje de gratidão. Poxa, essa empresa me olhou, ela me deu uma oportunidade. Então o que eu vou fazer com essa oportunidade? E aí, ao longo desse trajeto, a empresa continua te olhando com bons olhos. Eu estou continuando investindo em você. Então, a pessoa se sente mais grata. Quem olha para essas pessoas assim, no dia a dia? Aonde que ela tem esse olhar de afeto, de carinho, de verdade, né? Não só a questão, olha, eu te pago, então você trabalha, produz, entrega o resultado e acabou. É muito além disso.